Olá, Oi, Ricardo, querida, tudo bem? tudo bem? Quanto tempo? Estava falando, o mês de agosto é o mês dos pais. E como a nossa empresa incentiva o brincar, porque ela acredita que através do brincar é a melhor forma das crianças se desenvolverem, então a gente convidou pais, que a gente acredita que são pais brincantes, para falar um pouquinho, né, dessa experiência. Então, gente, ó, brincar é fundamental. Para a criança, funciona como um ensaio sobre o mundo. É onde ela pode desenvolver e ampliar suas percepções acerca de seu universo. Para os pais, um momento de formar vínculos, ser participativo na vida dos filhos e até mesmo soltar um pouco a imaginação e descarregar o estresse, né? Se todos os pais conseguissem tirar 15 minutinhos, até porque eu botei semana passada no LinkedIn um artigo que eu descobri que é científico. O pai mesmo, a figura paterna, quando chega em casa, que consegue tirar 15 minutinhos do seu tempo para brincar com o filho, ambos saem beneficiados, né? Para mim é uma felicidade estar aqui batendo esse papo com você. Eu espero que o pessoal que venha participar aqui goste da nossa fala, né, sobre as nossas experiências com filhos, principalmente a minha experiência com meus filhos, né, e que possa ajudar as pessoas aí que estão com filhos ou estão pensando em ter filhos, enfim. Eu sou Ricardo Alves, sou mestre em educação, coordeno um curso de pós-graduação no Pedro II, um curso de educação psicomotora, sou titular da Associação da Psicomotricidade e diretor e formador na Curumim Psicomotricidade, uma cidade no Rio de Janeiro muito importante, que tem feito um trabalho muito interessante na psicomotricidade, oferecendo cursos de formação em educação psicomotora e também atividades clínicas, atividades recreativas com crianças, né? Cursos. Agora, inclusive, estamos num grupo de estudo, dois grupos de estudo. A direção eu divido junto com a Sabrina, né, minha parceira querida, Sabrina Toledo, e também todos os trabalhos a gente divide aí. Ela está agora com um grupo de estudo falando sobre o Winnicott. E, Vera, querida, muito obrigado aí pela presença. Um beijo, Vera. Ó, vamos conversar um dia desses, hein, Vera? Ótimo. E também eu coordeno um grupo de estudo agora sobre as estruturas psicomotoras no desenvolvimento e organização do ser humano. É isso. Eu sou o Ricardo Alves. Agora, a paternidade, né? O que que é ser pai para você? O pai, assim, tem uma importância muito grande, não só para mim, ele tem uma importância muito grande na sociedade, né? O pai, ele tem um papel estruturante, né, na família e, assim, ao longo dos anos, ao longo do tempo, vem acontecendo uma mudança na forma de representação desse papel do pai. As funções de mãe e de pai estão mudando conforme as mudanças sociais, econômicas, políticas e etc. Né? Freud, por exemplo, considera que a promoção do laço paterno, fundado na fé e na lei, difere do lugar do laço materno, fundado numa carnalidade manifesta. Né? O laço paterno introduz a dimensão do que não se vê, a dimensão da ausência. Ele supõe a crença na palavra. Então, o pai é uma figura que ele tem a sua importância exatamente na ausência, né? Porque naquele início dos laços, dos vínculos entre mãe e filho, ele fica meio afastado, ele quase que não existe naquele ambiente, né, de chegada do mundo, naquele encontro da mãe com o filho. Então, a grande importância do pai aí é a sua ausência. Né? Há também assim, uma nova identidade masculina, né, que hoje vem dando
ao pai uma característica de maior envolvimento afetivo, né? Principalmente nessa constituição familiar. Antigamente, o pai era aquela coisa de autoridade, né? Eu acho que isso mudou muito com a cultura, né? As representações de pai hoje são bem diferentes das anteriores, né? Não apenas em termos físicos, comportamentais, mas especificamente em decisões de poder, né? Por exemplo, onde as divisões são bem diferentes hoje, né? As divisões na família, que eu estou dizendo, na constituição da família, na questão das tarefas, na questão da educação do próprio filho, isso está muito mais dividido hoje, né? Nós temos que entender que a construção familiar também já não é mais a mesma que anteriormente, né? Verdade. Hoje, por exemplo, a gente pode ter duas mães, como pode ter dois pais, né? E assim, são novas configurações, né, na organização familiar. Mas a figura desse pai autoritário, provedor, ainda existe. Essa figura do pai provedor, autoritário, ainda existe, pois é muito difícil mudar a cultura, né? Mas o pai tem uma função que ele tem que exercer desde o início da vida de um filho, né? E principalmente dentro da família, né? Um filho não inaugura uma mãe somente, né? Ele inaugura também uma família, né? E nesse início, essa relação mãe-bebê pode ser muito fechada, né, entre eles ali, entre a mãe e o bebê, não dando muito espaço para essa outra figura, que é o pai, né? Isso pode ser pela mãe não permitir, né, não conseguir, ou pela própria necessidade em que o bebê tem de ser cuidado, né, por esse outro, por esse grande outro, né? Então, exatamente nesse meio entre o bebê e a mãe é que o pai vai cavando aí sua presença, né? Vai estabelecendo a sua chegada, a sua presença, ele vai fazendo, né, os cortes necessários para o entendimento dos limites, que são investimentos estruturantes na vida de uma pessoa, né? Alguém precisa exercer essa função paterna na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, né? Para que possa se organizar, né, minimamente e evoluir, né, de forma estruturada, né? Observamos hoje assim muitas crianças sem essa lei, sem esses cortes, sem os limites que devem contornar essa criança mediando o ser e o ter, né, para a organização desse ser humano. Não há uma dimensão muito clara hoje, muito evidente e proativa do que é o ser e do que é o ter. Verdade. E isso, assim, eu diria que essa é a grande importância do pai, né? Eu acho que isso é ser pai, né? Hoje, não só estar carregado dessa lei, mas também estar munido de um afeto que represente esse convívio familiar, esse continente familiar necessário até para a construção da imagem corporal dessa criança, né, que vai estar ligado aí nesse pai, nesse modelo, nesse super-herói, né, que quando chega lá para dar esse corte, né, ele marca um não absurdo na vida de uma criança, né, ele marca um corte, né, que vai colocar a criança numa dúvida terrível, né, até poder se organizar, até poder entender, né, o que é essa mãe, o que é esse pai, né? E esse papel de pai, ele é exercido, né, ele pode ser exercido por várias outras pessoas, né? Por exemplo, nessa configuração bem contemporânea que nós vivemos, de dois pais, de duas mães, dois homens, né? Um deles vai exercer esse papel, com certeza. Eu não falo da figura paterna como um ser masculino, né,
falo da figura paterna enquanto essa força da lei, essa força mais estruturada, né? que vai estruturar essa criança, que vai ajudar a estabelecer esse continente familiar de uma forma mais organizada, né? Nós temos hoje uma configuração desse pai também com um vínculo afetivo muito grande. Isso não impede que ele marque essa questão da lei, do limite. Não impede, né? Agora, quando não há esse pai, né? Quando não há essa representação, esse papel paterno, né? Quando não há essa intervenção, né? Aí se confunde muito o ser e o ter. Se confunde muito, né, essa direção em relação a todas as questões da vida dessa criança, da vida dessa mulher e da vida dessa família, né, eu diria. Né? Tipo, a mãe, ela vem realmente, domina, ela vai amamentar, ela pensa que e que, de certa forma, por um período e até uma extensão dela ainda, né, tem essa coisa. Mas a mãe, ela pode introduzir, né, esse pai. Ela, para fazer isso, ela precisou e precisa ter um pai marcado nela. Se ela não teve esse pai, esse papel de pai, se alguém não teve com ela esse papel de pai, não a marcou como filha, será muito difícil ela abrir esse espaço para o pai do seu filho, entende? O pai, ele também precisa deixar de ser filho, entender que ele precisa deixar de ser filho para se tornar pai. Eu preciso também ter tido esse pai marcado em mim. O que a paternidade mudou em minha vida, é isso? E, assim, a principal coisa para mim, né, foi que me marcou muito, que eu lembro bem disso, foi que, assim, no início, né, eu fiquei pensando comigo, cara, agora eu sou pai. Né? Eu estava deixando de pensar que eu era filho, né, e que passei a ser pai, entendeu? Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, agora eu sou pai, né? Eu sou pai. Como se estivesse falando para ela, ó, agora é minha vida. Assim, e eu tive que passar a pensar em ser pai, né? Isso para mim foi muito marcante, né? A paternidade para mim foi exatamente isso. E aquilo para mim era uma responsabilidade. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, agora talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais para poder manter os meus filhos. A paternidade mudou muito a minha relação com a mulher. Sabe quando você vê que não é mais aquela namorada somente, entendeu? Não é mais a minha namorada somente, agora é a minha mulher e mãe do meu filho, né? Isso aconteceu tanto com a primeira como com a segunda, entende? A mesmíssima coisa, né? Foi uma situação assim bastante interessante, né? Assim, agora ela é mãe desse filho, né? Ela é mãe do meu filho, né? E é minha namorada, e é minha mulher, é minha namorada. Isso para mim foi muito marcante, né? E para mim é uma mudança mesmo de olhar, né? E, assim, a chegada de cada filho alterou significativamente minha vida. A paternidade muda significativamente a vida das pessoas, muda a rotina das pessoas. Eu tenho momentos com os meus filhos, muito, até hoje a gente brinca. Então, a gente brincava muito de cafifa, de coisas assim, bem criança mesmo, né? A gente brincava muito de cafifa, de bola de gude, a gente brincava muito disso. Em frente à casa deles tinha um terreno baldio, então eu ia para lá de vez em quando durante a semana, a gente brincava lá de bola de gude, brincava de caçar rã, porque naquela época tinha ainda, né, brejos assim, e lá tinha um brejo que a gente caçava rã, né? Então que legal! Era muito interessante, né? Eu sempre gostei de brinquedos mesmo, carta, dominó, brinquedos da minha infância, né? Carta, dominó, aqueles resta um. A gente sempre, banco imobiliário, vira e mexe, a gente fazia uma rodada de banco imobiliário, né? E a gente brincava de todas as coisas. Eu também, como professor de educação física, eu era técnico de handebol.
Então, eu levava eles para o treino, eu levava eles para os jogos, né? Então, eles foram meus parceiros em várias coisas, e com isso eles brincavam. Às vezes comigo, às vezes sozinho, às vezes com as minhas atletas até. Algumas conhecem eles até hoje e tal. Então, assim, eles sempre ficaram muito comigo, sempre brinquei, né, com eles, né? E até hoje brinco. Até hoje eu gosto de brincar com eles. Agora eu tenho uma netinha, que o Gabriel tem uma filha. Então agora, né, a gente brinca também com a netinha. Uma frase. Eu hoje gravo algumas músicas para minha neta e mando para ela, músicas infantis, e mando para ela, entendeu? Ela adora, né? Legal. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Curumim, porque como vai ficar registrado, vários psicomotricistas, profissionais de educação física vão assistir. Legal. E aí eu gostaria que você falasse. Vou ser bem rápido. A Curumim Psicomotricidade é uma empresa que tem várias atividades voltadas para a psicomotricidade, dirigidas por mim, Ricardo Alves, e a Sabrina Toledo. Nós temos uma equipe, né, de professores e coordenadores, com o Tiago Simão, a Bruna Alves e a Yanara Nobre. A Curumim Psicomotricidade, ela se presta hoje à formação em educação psicomotora, exclusiva no Brasil, né? Tem a trabalhos de clínica psicomotora, de trabalhos educacionais, né, como supervisão, consultorias, né? E cursos, grupos de estudo. Agora a gente está programando para outubro um grande evento, né, que vai acontecer no dia 17 de outubro. Você vai estar convidada. Que bom! E a Curumim, ela atende as pessoas, né, individualmente ou em grupo, né, em terapia ou em clínica psicomotora, e também educacional, né, abrangendo aí todo um aspecto psicomotor necessário à evolução, ao crescimento, não só institucional, né, das empresas que desejarem fazer um trabalho com a gente, mas também individualmente, né? As pessoas procuram o nosso trabalho, a nossa atividade psicomotora, né? É isso.